Olá, meninas, boa noite. Bom, nossa noite. última turma de 2025 do Baralho Cigano, essa turma não ia existir, ela existiu, né, por causa da Mariana e por causa da Edna, e estou muito feliz que vocês estão aqui, tá? A Flávia conheço já a Flávia há um tempinho, a Flávia já fez alguns cursos comigo, já me acompanha aí há algum tempo. Gratidão à Tatiana, gratidão à Giovana, que está chegando aqui pela primeira vez, espero que eu consiga te orientar, te ajudar, né? O nosso curso do Baralho Cigano, para iniciantes, ele vai ser baseado na metodologia cigana, tá? Se a gente for pesquisar por aí, existe baralho que eles estudam pelo método da escola brasileira, tem o método da escola europeia, nós vamos aprender aqui o método cigano, tá? A gente vai conhecer cada carta. Eu faço parte de um acampamento, eu já estudo baralho cigano desde final de 2018, vamos botar de 2019, né? Que foi quando eu entrei no acampamento. Desde 2019 eu estudo baralho cigano, me afastei, agora retornei a esse acampamento a pedido da minha cigana, né? E estou muito honrada e muito feliz. Então, o método que eu utilizo, ele é bem simples, a gente vai conhecer aqui as cartas, tá? Traz um pouquinho dos significados de escola brasileira, de escola europeia e do método cigano, porque o significado de uma carta ele é muito grande. Cada autor de baralho ele traz ali uma energia diferente. Isso eu custei a aceitar isso, mas isso é verdadeiro, tá? Tem vários tipos de oráculo que vocês encontram por aí. A Flávia mostrou dela, que eu até vovó cigana. Aí eu falei, mas vovó cigana? Aí ela explicou. Ele tem a nomenclatura de vovó cigana, mas ele tem as cartas do baralho Lenormand, que são as 36 cartas, tá? Alguns oráculos trazem... mostra aí de novo, Flávia, por favor. Alguns oráculos, eles mostram os naipes, que faz parte da cartomancia, tá? Mas como nós vamos jogar aqui do método cigano, o baralho, tá vendo o baralho dela? Ó? O método cigano verdadeiro de ciganos de etnia. Hoje a minha amiga veio almoçar comigo, que ela é uma cigana, a Anitta Colom. Depois eu vou compartilhar a página dela para vocês seguirem, que ela é um amor de pessoa, bem sofrida. A gente hoje estava falando dos nossos sofrimentos, né? E uma pessoa bem sofrida da vida, mas está sempre com um sorriso no rosto, né? E aí a gente estava aqui conversando, ela falou assim, vou tirar as cartas para você. Aí tirou as cartas para mim, do baralho dela, que é o baralho mestre, né? O que é o baralho mestre? A gente sabe que tem a Madame Lenormand, que veio com essa história do baralho, e aí algum cigano, em algum momento lá, cigana, né? Em algum momento viu aquela simbologia, eles trouxeram a imagem deles ali para o baralho cigano, tá? Então, tem baralho Lenormand, baralho cigano. O baralho cigano em si, eles gostam disso aqui, ó, apenas a imagem. Tá? Algumas ciganas que eu conheço de etnia, elas não se importam com os naipes, tá? Elas só visam a simbologia que tem aqui, na imagem, tá? Eu vou pegar um outro baralho, porque esse aqui, ele tem, né, o naipe, ó. Não tem problema. Não tem problema. Eu só estou explicando aqui que é para você não precisar, eu tenho que comprar com naipe. Não precisa comprar com naipe. Tem ciganas que elas gostam de ler o baralho tradicional, que é a cartomancia, que aí tem só naipes. Mas aí é cada etnia que vai para um lugar. Nós vamos aprender aqui, ó, figuras, tá? A simbologia do baralho cigano, que traz as 36 cartas, tá? É isso que a gente vai utilizar. Não tem problema se você tem o naipe, não tem problema, tá? Mas aí a gente não vai aqui falar, ó, esse aqui é tão bonitinho que eu comprei. Olha aqui que bonitinho. Esse aqui fala que é cigano esmeralda, né? Eles botam aqui no mercado. Esse aí é lindo. É lindo esse. Só para vender. Lindo. Né? Mas o que importa para a gente é isso aqui, ó, carta 6 nuvens. Esse traz o naipe, mas a gente aqui não vai utilizar naipe. A gente só vai falar da figura, tá bom? Ó, foice,
a chave, os ratinhos, a árvore, a criança, o navio, tá? A gente vai falar apenas da simbologia, tá bom? Eu só quis falar isso porque às vezes a pessoa vai olhar, ah, poxa, mas o meu não tem problema. Pode ter o naipe, mas a gente só vai usar a simbologia aqui, que cada carta traz, tá? Deixa eu ver esse outro. Ah, esse aqui também, ó. Esse aqui, Santa Sara. Mas é baralho normal, tá? Esse aqui também traz naipe, né? Não sei por que eles colocam naipe, porque tem pessoas bem estudiosas, isso daí é uma etapa bem avançada, né? Não é obrigatório, que gostam de usar naipes, tá? Como é que é o seu baralho, Giovana? Pode botar o som para a gente te ouvir. Deixa eu ver. Ah, o seu tem naipe? Uhum. É esse aqui, ó. Ah, que lindo, tem um cachorrinho. Uhum. Ó, é esse aqui. Ah, tá, tarô cigano, tá. Ele vem com mensagem escrita? Vem. Tá, para você que está iniciando, já vai te facilitar, te ajudar um pouquinho, tá? Aí eu coloquei para vocês lá no textinho, né? Porque a Giovana está chegando agora, ela não... É a primeira vez que você vai conhecer o baralho, né, Giovana? Uhum. Tá. Aí eu levei para vocês lá. A gente usa na mesa uma toalha, tá? Isso no método cigano, tá, gente? A gente usa toalha. Eu nem trouxe aqui porque eu estou com a minha mesa pequena. E a gente coloca, quando a gente vai fazer leituras para os nossos clientes, né, os 4 elementos, tá? Por que os 4 elementos? A gente vai chamar, né? Não é que você vai estar incorporado, não é a cigana que vai jogar, não é nada disso, tá? Depois, na próxima aula, eu vou responder as perguntas todas de vocês aqui, tá? Esperar as outras meninas. Algumas pessoas ali, teve algumas perguntas que vocês fizeram, né? Teve pessoas que vieram no privado me perguntar, questão espiritual, não. Ninguém aqui joga incorporado, ninguém faz nada disso, tá? Como se proteger na mesa do jogo? Como eu jogo com a cultura e a forma que eu aprendi cigana, qual é a primeira proteção que a gente usa? Cobrir a nossa cabeça, tá? Então, eu tenho o hábito, não é obrigada a usar o lenço para cobrir a minha cabeça, que isso já é uma proteção, tá? Nós estamos aqui, a gente está fazendo troca de energia, ok? É a mesma coisa um jogo online, a gente tem troca de energia, tá? Como eu sou consagrada, eu sou sacerdotisa cigana e dirigente de Tissara, eu tenho uma quepara. Quepara é um colar cigano de proteção, tá? Eu não me lembro se foi no grupo, foi no teu grupo, Tatiana, que eu mandei vocês fazerem a fita? Tá sem som, tá sem som. Tatiana, tá sem som. Não me lembro qual foi o grupo, mas depois eu vou passar para vocês, se vocês quiserem fazer, tá? Por isso que a importância da gente falar dos 4 elementos. Desculpa, eu estava conseguindo arrumar aqui, não. Tu chegou a falar sobre a fita no outro grupo, mas só fez o comentário quem quisesse fazer e mandou e pronto, disse mais ou menos as cores para usar, mas acho que ninguém chegou a fazer. Eu ainda consegui, a última fita que eu pedi chegou tem pouco tempo, não chegou a tempo. Aqui é bem mais complicado de conseguir essas coisas, bem mais complicado, então assim, tem que pedir pela internet e torcer para que as coisas cheguem. Tá. Não tem problema, que aí eu vou falar isso para vocês. A gente vai marcar uma aula, né? De repente, no último dia da aula lá, que a gente já terminou quase tudo, a gente pode deixar para o último dia. Nós vamos fazer a fita de proteção, não é o colar, não, tá? Uma fita que eu deixei lá, depois eu mostro para vocês. A fita de proteção que a gente usa na mesa. Pode ser ali aquele círculo na mesa,
tá? Eu vou fazer com vocês, se der tempo, antes da gente terminar a aula, eu vou fazer com vocês uma viagem astral para vocês fecharem os olhos e vocês tentar visualizar as cores que a cigana vai trazer para vocês fazerem a fita de proteção de vocês, tá? Então, qual a proteção? Nosso lenço, se vocês quiserem usar o lenço, não é obrigada. A fita, eu vou ensinar vocês que a gente vai fazer num diâmetro que você consiga circular a mesa, o seu jogo, tá? Uma pedra de turmalina negra é uma proteção, que aí é o 4 elemento. A pedra, ela entra no lugar do elemento terra. Então, pode ser uma pedra de turmalina negra, pode ser uma pedra de ametista, que a ametista, ela transmuta, ela tira a energia negativa e traz a energia boa, né, na hora do jogo. Aí vocês vão usar acender selenita? Pode ser selenita, perfeito, pode ser selenita, pode ser até olho de tigre, o que você intuir. Eu até tenho as outras, mas eu pergunto a selenita, porque me dá aqui um tempinho, que eu vou te mostrar aqui. Giovana, depois, se você não quiser anotando nada agora, depois você escuta a aula e você vai anotando, tá? Aí, dúvida que você tiver, pode perguntar no grupo. Isso. Aí, vocês vão colocar as pedras que simbolizam o elemento terra. Quantas pedras? Quantas você quiser. Na minha mesa de jogo, eu tenho um vidrinho redondinho, uma travessinha de vidro, que eu boto ali as pedrinhas ali e fica ali na minha mesa, tá? Acende uma vela. A gente acende uma vela. Por que acende uma vela? A vela representa o elemento fogo, né? Então, ali aquele elemento fogo vai nos ajudar ali para transmutar também as energias, tá? O incenso, que é o elemento ar. O incenso a gente usa, eu acendi um agora, tá ali aceso na outra ponta da sala. Então, o incenso você passa na mesa, né? Pedir ali para tirar todas as energias, bota o seu incenso ali. E uma tacinha com água, um copo que vai ser exclusivo para isso, uma tacinha com água, que a água vai captar também a energia negativa. Isso são pontos de força da natureza que ajudam a gente a bloquear e nos proteger, tá? Pés no chão, as mulheres de saia, porque nós somos ciganas, né? Vamos lá. As mulheres de saia comprida, tá? Porque a saia, ela é do sagrado feminino, tá? Então, a gente usa uma saia. Se você tem, eu tive uma intuição, veio na cabeça uma sugestão de eu usar uma ferradura, né? Tem símbolos aí que a gente compra que tem uma ferradurazinha. Aqui, pode usar, tá? Eu tive a intuição de colocar uma figa. Nem sei onde está minha figa. Pode usar uma figuinha, aqui, ó, uma figa. Pode usar uma figuinha, tá? Tive a intuição de usar uma estrela, né? A estrela de proteção que a gente tem é o pentagrama. Pode usar um pentagrama, tá? Isso não é obrigatório, se você intuir e quiser. Por quê? Como nós vamos jogar baralho cigano, ninguém vai incorporar. Não tem espiritualidade que incorpora para jogar, quem vai jogar é você, tá? Mas, como a gente joga com o cigano, a gente, antes de abrir o jogo, antes da gente chamar a nossa consulente aqui para um jogo online, né? Ou mesmo presencial, que ela vai estar ali na mesa, essa cliente vai chegar, eu vou passar o incenso nela, tá? Vou agradecer por ela estar aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Flávia, minha cliente, né? Flávia, gratidão por você estar aqui. Peço permissão à sua espiritualidade para que a gente possa abrir o jogo e trazer a mensagem que você precisa ouvir. Gratidão à minha ancestralidade, gratidão às minhas ciganas espirituais que me acompanham, porque elas estão aqui perto da gente. Tá? Agradeço a vocês, que vocês me ajudem, né? Que minha mente possa só trazer coisas boas, que nesse jogo eu consiga trazer o recado, a mensagem que a minha cliente Flávia precisa ouvir, né? Que não seja a minha vontade, e sim o que o baralho traz, porque é a energia da minha consulente.
Aí agradece, tá? Você fez a sua oração, você abriu a mesa do jogo, você agradece, joga ali para sua consulente, terminou o jogo, tem que fechar. Tudo que abre tem que ser fechado. É igual porta. A gente abre a porta e a gente tem que fechar a porta, né? Acabei de jogar, minha consulente ficou satisfeitíssima, adorou o jogo, né? Se o meu incenso acabou, eu vou acender outro incenso, vou agradecer e vou fazer a minha oração de agradecimento. Gratidão, Santa Sara, gratidão à espiritualidade da minha cliente Flávia, gratidão a todas as ciganas que estiveram aqui na leitura do baralho, né, que eu pude trazer a mensagem para a Flávia, gratidão, e agora o jogo está encerrado e o jogo está fechado. Fiz a minha oração, agradeci, né, e pronto, acabou. Você já está protegida ali. Porque a sua pedra... Gente, depois eu trago, porque eu esqueci de trazer minhas pedrinhas, tá? A sua pedrinha, se você estiver jogando online ou presencial, o jogo da sua consulente vai ser jogado aqui, né? Você arrumou sua toalha, tá ali. Então, faz de conta que aqui é o meu cristal, tá, gente? Que eu não trouxe. Eu vou deixar a minha turmalina negra aqui. Eu tenho esse hábito, assim, turmalina, ou a selenita, ou a ametista, eu vou deixar ela aqui. Então, ela está me protegendo da minha consulente, tá? Tem gente que gosta de colocar um copo de água, tá? A taça que eu falei da água, coloca a taça ali e um punhalzinho pequeno, que depois eu mando foto para vocês lá, um punhal pequeno que ele vai virado para a consulente. Se for online, o meu punhal vai ficar aqui, ó. Por exemplo, aqui está a minha taça com água, eu botei aqui do lado aqui, né? Faz de conta que ela está aqui do lado. Aí, faz de conta que aqui é o meu punhal, aqui é a lâmina do meu punhal. Eu vou deixar assim, ó, virado em direção da minha consulente. Ou ela presencial sentada aqui, ou ela online. Eu vou deixar aqui meu copo com água aqui perto e eu vou virar, ó, na direção da minha consulente. Tem pessoas que gostam de jogar dessa forma também é uma proteção, tá? Então, vamos ver o que você vai se adequar, o que você vai gostar. Mas depois eu vou colocar no grupo as cores das fitas para vocês estarem adquirindo essa fita, tá? De repente, eu até ensino a vocês a fazer essa fita na próxima aula, tá? Antes da gente começar. Que é rapidinho, eu vou ensinar o que vocês vão fazer, vocês vão me trazer a cor aí que vocês vão escolher. No final dessa, a gente vai fazer a vivência, tá? Para estar fazendo, mas a vivência eu não vou gravar, tá? A vivência, a gente, antes, uns 20 minutinhos antes, a gente termina a aula e vamos fazer a vivência só para vocês verem as cores, tá bom? Então, basicamente é isso. Tem outras respostas lá, né? Eu não vou ficar falando tudo na aula, porque senão a gente se perde um pouquinho. Eu gosto de falar bastante, né? Aí tem questão de proteção, a gente já falou, tem questão de como vai juntar as cartas para jogar. Como o nosso jogo ele é cigano, o nosso método vai ser cigano, a gente vai aprender a simbologia de cada carta, tá? Não fugindo da simbologia de cada carta, o que vier de intuição para você, você fala. Que cabendo na resposta da consulente, tá perfeito. Tá? Todo mundo tem medo, todo mundo tem insegurança, às vezes até eu fico insegura, tá? Porque às vezes você está olhando aquele jogo e, de repente, vem aquela intuição para você falar outra coisa. O que é intuição? É a cigana que acompanha você, que está do seu lado, te trazendo uma intuição. O que é intuição? Na hora que a gente está ali vendo um jogo, né? Aquela primeira, por exemplo, a Maria quer saber se o João vai casar com... não, vamos lá, você está muito óbvio, né? Mas vamos assim, Maria conheceu o João, ela quer saber se o João quer compromisso sério com ela, né? Vamos fazer de conta, né? Aí vem essa carta aqui. Carta do navio. A carta do navio, uma palavra-chave dela é o quê? Mudança.
né? O navio já mostra que o navio é o quê? É uma viagem. O navio está indo, né? O navio não dá ré, o navio só vai para frente. Então, a Maria quer saber se o João quer compromisso com ela. É uma carta positiva que responde sim, mas a gente não pode falar sim, né? Ela já contou várias coisas, perguntou, estamos no jogo, ela perguntou outras coisas do Joãozinho, né? Mas aqui, o que vocês acham? O Joãozinho quer compromisso com a Maria? Sim ou não? Esquece a simbologia da carta, ela significa sim, né? A polaridade dela, mas vamos analisar um contexto que a gente não vai dar resultado para a nossa consulente baseado só na polaridade. A polaridade que é positiva ou negativa, né? Ou seja, responde sim ou responde não, é para eu, oraculista, saber o que aquela carta significa para, na hora do jogo, eu montar ali o meu quebra-cabeçazinho para eu responder ela usando o significado de cada carta, tá? Então, o que vocês acham aqui? O João quer compromisso com a Maria? O que vocês acham? Eu acho que sim, só que vai ser uma coisinha mais demorada, né? Pode- Ele até quer, mas só que ela vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque é uma mudança que vai acontecendo aos poucos, né? Perfeito. Ele vai vir para ela. Porque o Tá. navio, para mim, ele tem dois contextos, porque ele afasta e ele também traz, mas nesse caso eu estou entendendo como positivo. Então, ele trazendo para ela, o João, mas ela tendo que ter um pouquinho de calma, porque ele não vai pedir ela em namoro amanhã, por exemplo. Perfeito. Isso aí. Vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo. Isso aí. Então, assim, Até porque o navio, ele se movimenta devagar, né? ele é lento. Ele é Então, lento. No navio. Isso aí. Aí, mas o contexto, a gente tem que ver o quê? O que aquele cliente conversou com a gente, o que ela foi falando com a gente, né? Então, a gente vai ter que estar lembrando quais foram as perguntas da Maria, né? Para ela, no final, chegar e perguntar se o João vai assumir um compromisso com ela. Olha, é de sim, então a gente já viu, né? A gente sabe que uma carta sozinha não responde jogo, né? Mas só aqui a gente conversando. Então, assim, sim, né? Ela responde sim, mas é uma carta lenta, é uma carta demorada, é uma carta que está se movimentando, esse navio está em movimento, né? Então, assim, olha, Maria, ele está pensando, sim, em ter um compromisso com você, mas isso, para ele, né, vai ser uma coisa um pouco demorada, ele ainda está ali, ó, planejando, ele ainda está estudando essa possibilidade, ele está te conhecendo, né? Então, não é uma coisa rápida, ok? Então, é só a gente olhar a carta, lembrar daquele significado e vir. Então, aí, a minha cigana me trouxe essa intuição de eu falar para ela o quê? É um movimento, né? Vai demorar. E aí, a intuição é aquela primeira coisa que vem na minha cabeça. Aí eu falo para ela a minha intuição e falo também a minha técnica, porque eu aprendi, eu fiz o curso, né? Eu sei que essa carta significa um movimento, idas e vindas. Aí vai entrar a minha intuição e o que eu aprendi, que é a minha técnica, né? Para a gente fazer um jogo bom para a nossa consulente, para a gente não ficar falando que viu o papagaio e é uma andorinha, né? Porque a gente vê muito na internet por aí. As pessoas gostam de falar, eu conheço várias pessoas na internet que é famosa e que não lê baralho, lê concreto. Ah, eu não faço curso de baralho, não, eu leio pela intuição. E falo mais asneira, mas cada um é cada um, e eu não tenho nada com isso, né? Então, vamos lá. Alguém perguntou também sobre a questão de saúde. Eu, Fabiana, desde que eu jogo baralho, eu não falo de saúde. Posso trazer um conselho para minha consulente, tá? Que a gente depois eu vou mandar para vocês um PDFzinho, o que significa cada carta na saúde, tá? Tem vários outros significados. Por exemplo, a serpente. Na saúde, o que ela pode falar? Ela pode falar de problemas sexuais, doença sexualmente transmissível, ela pode falar de questões da mulher se examinar internamente, né? Ela pode falar de doenças escondidas, tá?
De repente, a pergunta da minha consulente, eu tenho muita cautela para falar, porque a gente não pode dar diagnóstico que nós não somos médicos. Se, de repente, a sua intuição está gritando na tua cabeça, falando uma coisa, pensa bem antes de você responder para a consulente, porque isso pode se virar contra a gente, tá? Contra a cartomante. Ah, mas eu fui lá na cartomante e tal, ela disse que eu estava com câncer. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. O que a gente pode trazer? Caiu na casa da saúde, se ela fez alguma pergunta de saúde, eu saio pela tangente, eu olho ali, eu falo, olha, eu aconselho você a procurar um ginecologista, vai fazer os seus exames preventivos, né? Porque veio ali a carta da cobra, né? Vai fazer seus exames preventivos para ver se está tudo certo. Aí, geralmente, ela vai falar assim, é verdade, já tem tempo que eu não faço. Então, vá fazer, né, o conselho que a carta está trazendo. Quem sempre traz o conselho é a carta, não é você. A carta está trazendo o conselho, né, para você examinar, fazer. Pronto, já respondi ela. Eu não vou entrar em detalhe. Eu estou com uma dor aqui, que eu estou com outra dor aqui, eu quero saber se eu estou com algum problema de saúde. Gente, você não é médico. Dou aqui, dou ali. Aí, vamos lá, tem uma carta. Aí faz de conta que vem um livro. O que eu vou falar para ela? Olha, o baralho aconselha que você vá procurar um médico clínico para você fazer uma bateria de exames, né? Aqueles exames que a gente faz anualmente, um check-up geral, porque tem alguma coisa aqui que ela precisa saber também, porque o livro também tem coisa escondida, né? Ela vai saber de algumas doenças ali, né? Então, você não vai dar diagnóstico para essa consulente. Vai lá que você está com problema na lombar. Não. A cruz. A cruz, a gente sabe que são problemas... Cadê a cruz? A cruz, a gente sabe que são problemas o quê? O que significa uma cruz, né? Vamos lá. A cruz é um corpo de alguém, né? A cabeça, os braços, as pernas. Pode ser problema na coluna, pode ser problema nos ossos, mas eu não posso falar isso para a minha consulente. Vai lá no médico que você está com problema na coluna e nos ossos. Gente, a gente não pode fazer isso. Olha, Tatiana, eu te aconselho que você procure um médico, já que você está com essas dores, né? Por que você não vai fazer um check-up com um ortopedista, né? A dor é específica. Onde você está sentindo essa dor? Ela vai me falar, não, é dor nas costas, dor na minha coluna. Vai procurar um ortopedista para você fazer um check-up. É veeira. Hã? É veeira. Entendeu? Eu não posso falar para ela que ela está com problema, porque eu não sou médico. Então, a saúde, gente, você fala assim, olha, eu não falo sobre questão de saúde, mas vamos ver o que o baralho te aconselha. Aí você traz o conselho ali. Por exemplo, Carta dos Caminhos. A Carta dos Caminhos, ela pode falar de artérias, ela pode falar de vasos sanguíneos, mas você não vai falar isso para sua consulente. Fala, olha, faz um check-up, vai procurar um cardiologista para fazer uns exames de sangue, que a carta está trazendo esse conselho para você. Ok? Tá, meninas? Livro pode ser problema de cabeça, pode ser questões dela psicológicas. Eu não posso falar isso para minha consulente. Tá? Deu para entender um pouquinho? A gente não dá diagnóstico, tá? A gente não dá, a gente só vai olhar a carta, ver ali e dar o conselho para ela buscar um especialista, tá bom? Porque mesmo a Casa da Saúde, às vezes, né, a questão de pergunta de saúde é muito complicado para a gente responder isso para a consulente, tá? Então, vamos falar um pouquinho da nossa apostila. Então, vamos lá. Um dos mais místicos oráculos, que é o baralho cigano, né? E a sua história e origem ainda fascinam muito os estudiosos atualmente.
As cartas trazem em suas figuras desenhos próprios que mostram as mais diversas situações da vida em seu dia a dia. É a vida cotidiana do baralho, né? Com a sua complexa interpretação, as cartas devem ser olhadas de acordo com cada situação de vida do indivíduo. Alguém perguntou lá como fazer para ler. Gente, a sua interação com o baralho vai ser todos os dias, quando você tirar, né, a carta do dia. Eu vou tirar minha carta do dia e minha mensagem do dia. Todo dia que você fizer isso, você vai se familiarizando e conhecendo o seu baralho. Tenha sempre um caderninho, tenha um caderno para você anotar a sua carta do dia. Dia 21, minha carta do dia. Isso é bom você tirar sempre a carta de manhã, tá? Tirei a minha carta do dia, por exemplo, tirei a cruz, né? Como é que vai ser meu dia? Vai ser um dia abençoado, né? Vai ser um dia aí cheio de provações, talvez eu tenha aí algumas coisas a fazer, né? Que vão requerer a minha fé, o meu respeito, né? Então, vamos ver que situações vão acontecer durante o dia. Então, minha carta do dia, meu conselho do dia, né? Tenha fé. Faça as coisas com mais fé durante o seu dia, tá? Aí, botei lá, minha carta do dia, cruz. Aí me veio a intuição de eu falar, fé, ok. Veja o que vai acontecer durante o dia. Alguém vai te pedir ajuda, alguém vai te ligar pedindo para você fazer uma oração, vai acontecer na rua, alguém vai do nada, tu vai tropeçar na pedra, a pessoa vai achar que você tropeçou no pé dela, você pede desculpa, exercita o amor e o perdão. Então, você vai vendo situações que vão acontecer no dia a dia, e isso você chega em casa, vai fazer uma reflexão. Caramba, eu tirei a minha carta do dia, a carta tal, e aconteceu isso, isso, isso. O que tem a ver com a carta? Aí você vai começando a fazer essas simulações para você ver o que tem a ver com a carta. Se faz sentido, se não faz sentido, o que foi que você achou de diferente que tem a ver com a carta, você anota. Isso é uma forma de você estudar o seu baralho, tá? Durante o dia. O baralho ele foi apelidado de baralho cigano devido ao fato de ser um povo místico, né? Que se identificou rapidamente com esse oráculo e colocou em suas adivinhações junto com a leitura de mão e de outras práticas, né? Então, os ciganos viram lá o Lenormand, porque quem existiu primeiro foi o tarô, né? Depois veio o Lenormand. A gente não precisa entrar nessa complexidade agora, tá? Então, no início, somente mulheres usavam baralho cigano. Homem não lia baralho cigano. Hoje em dia, todo mundo lê baralho cigano, né? Então, acreditavam-se que elas possuíam mais poderes do que os homens, tá? O baralho cigano ele é o resultado de um oráculo ainda mais antigo, que é conhecido como o Tarô de Marsella, que possui 78 cartas. Ele tem as mesmas funções... Eu estou lendo diferente da apostila de vocês, né? Mas vamos lá. Ele tem as mesmas funções que o tarô, né, o de Marsella, porém um número reduzido de cartas, né? Conta-se que o baralho cigano surgiu a partir de um jogo de cartas usado para diversão junto com o tarô de Marsella. Conta uma lenda que o anjo Metatron, tá? Isso é uma lenda, tá, gente? Eu achei isso tão bonito e eu trouxe aqui, né? Passou para os sacerdotes das antigas civilizações todo o conhecimento que tinha e foi colocado em lâminas que deram origem ao primeiro tarô. Porém, a sua leitura era simbólica e misteriosa e somente os sábios tinham o poder de ler o seu conteúdo. Quando estas se tornaram públicas, o povo cigano, com seu conhecimento místico, logo as colocou em suas leituras sobre o futuro, adotando este oráculo em conjunto com a quiromancia, com a bola de cristal e outras práticas já utilizadas pelo povo cigano, tá? Para realizar uma leitura, antes de iniciar, era de costume as ciganas fazerem uma oração a Santa Sara, evocando os elementos da natureza, que nós falamos aí, os 4 elementos, né? O fogo, a vela,
o ar, o incenso, a terra, os cristais, e a água, a taça com água, né? E trazendo ali a vidência delas, tá? Então, eu trouxe aqui uma sugestão para vocês de uma oração, tá? Se vocês quiserem fazer da metodologia cigana, faça a oração antes de usar o seu baralho, tá? O baralho, ele é bem fascinante, tá? Com ele é possível a gente encontrar detalhes importantíssimos da vida do consulente, tá? Antes de iniciar, nós já falamos no começo, né? Você mantenha o seu lugar limpo, esteja numa mesa com a sua toalhinha, coloca os 4 elementos, depois eu vou trazer aqui no grupo para vocês olharem. Aí eu trago ali a sugestão, uma toalha. Quem não tem toalha, pode estar utilizando esse tipo de lencinho aqui, ó, que é uns lencinhos de seda, tá? Tanto você pode guardar o seu baralhinho aqui, quanto você pode usar essa toalhinha apenas para você jogar o baralho cigano, tá? Ou você pode usar esse lencinho maior aqui. Esse foi o meu primeiro lencinho. Eu tenho esse, um azul, e esse pequenininho aqui foi o primeiro que eu comprei quando eu comecei a fazer curso de baralho, tá? Então, tem essa toalhinha aqui, esse lencinho maior, que você pode botar aí na sua mesa para você fazer as suas leituras, que vai ficar exclusivo para o seu baralho cigano, tá bom? Aí, quem tiver um lencinho, o que vocês podem fazer? Pegou o lencinho, tá? Vai colocar o seu baralho aqui, né? Aí você vai dobrar o seu lencinho, do jeito aí que você acha que dobra, tá? Não precisa ser igual o meu, não, tá? Aí você vai dobrar ali o seu lencinho, vai dar uma voltinha aqui, vai fazer tipo uma trouxinha, tá? Aí você vai dar um lacinho e você vai guardar o seu baralho. Somente você coloca a mão no seu baralho. O baralho caminha com você. Você pode levar ele na sua bolsa, mas ninguém pode colocar a mão no seu baralho, porque isso aqui é a sua energia com a energia espiritual de uma cigana. Então, seu baralho cigano, só você coloca a mão, tá? Você pode usar ele assim também, se você quiser, ok? Eu uso esses saquinhos aqui que eu faço, né? Então, tem os saquinhos do baralho. Então, vamos lá. Aí eu trouxe sugestão aqui. Pedra da Lua, que é uma pedra de intuição que você pode ter na sua mesa de jogo. Ametista, né, que transmuta as energias. Quartzo rosa, que traz amorosidade, que, né, a pedra do amor. Citrino, ele equilibra e centra a mente. Aí pode ter a turmalina negra também. Pode ter o olho de tigre. Pode ter a selenita, porque a selenita, além dela proteger, ela limpa o ambiente, tá? Então, o que vocês intuírem ali, pode ser pedrinha rolada pequena, não precisa ser nada grande, tá? Bota ali no vidrinho, deixa as pedrinhas ali perto da sua mesinha de jogo, tá bom? Então, vamos falar aqui da nossa primeira carta do baralho cigano, que é a carta do cavaleiro. Cavaleiro, ele inicia uma jornada, porque o baralho cigano, ele conta uma história, né? Ele tem uma jornada. Então, cavaleiro, tá? O cavaleiro, ele é uma carta positiva. Ele, as palavras-chave dele é movimento, movimentar, seguir, agir, ousar, liderar. Mas o cavaleiro, ele fala de questões de ação, ele precisa ter uma ação, né? Então, todo cavaleiro, toda carta de cavaleiro é você agir, é você ir, é você fazer, tá bom? O cavaleiro é a primeira carta do baralho, representa o início de uma jornada, né? O começo de um caminho, de uma história. Quando ela abre o jogo, ela mostra o que vem pela frente. Tá? Se ela é a primeira carta da resposta, está vindo aquilo ali para o consulente. Tá? Quando ela fecha um jogo, né, quando aparece a carta fechando um jogo, ela mostra que aquela situação já está ficando para trás, aquela situação já está passando.
tá? Isso quando entrar no método lá, a gente vai falar sobre isso mais. Aí fica já no passado, tá? As coisas. A carta do cavaleiro representa o movimento, a ação, a determinação. Isso tudo é simbologia da carta do cavaleiro, tá? E realização de objetivos. Fala de boa sorte, busca de sabedoria, tá? Fala de capacidade de mudar o rumo das coisas para melhor. A descoberta interior, né? Porque o cavaleiro, como ele age, ele é um movimento, ele vai falar de nós. Todo jogo de baralho cigano, ele está falando do nosso consulente. Eu estou jogando para a Tatiana. A energia do jogo vai falar da questão de Tatiana. Só vai entrar o Joãozinho, né? Se ela perguntar do Joãozinho. Ela tem um relacionamento com o Joãozinho, ela vai me perguntar do Joãozinho, aí vai trazer a energia do Joãozinho na pergunta dela. Mas o jogo todo é para a energia da Tatiana, tá bom? Então, ele vai falar da descoberta interior, algo que está a caminho, que quando ele inicia está chegando alguma coisa, uma realização, o impulso de ir e tomar a decisão, tá? Ele fala também de notícias e de novidades. Por que um cavaleiro, né? Vocês vão ver que tem baralhos que tem um cavaleiro de armadura, tem alguns oráculos que as pessoas colocaram Amazonas, né, no oráculo. Isso aí vai depender do autor. Cada autor traz um desenho e cada autor tem uma simbologia. Ó, esse daqui já é uma Amazonas, né, uma cavaleira ali, uma mulher, né? Mas não tem problema, a gente está usando o significado da carta, o cavaleiro, tá bom? Então, ele fala de ação, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui, se a gente for ver sobre personalidade, se ela perguntou se o Joãozinho é uma pessoa boa, né? Aí eu falo do eu. O que é o eu aqui? O eu é a alma, é a personalidade da pessoa, representada pela carta do cavaleiro, tá? Vai falar ali, eu, né? Acessar o guerreiro interno. Ele é uma pessoa que acessa o guerreiro interno dela. Ela é uma pessoa ousada. Ela é uma pessoa que acredita nos próprios ideais. Ela é uma pessoa autoconfiante, né? Ela é uma pessoa de confiança, quando ela é representada pela carta do cavaleiro. Ela fala que essa pessoa utiliza sempre os recursos que estão disponíveis. Ela é uma pessoa que tem uma desenvoltura muito boa, né? Uma pessoa que pensa rápido ali para resolver questões naquele momento ali, tá? Ela é uma pessoa que dá movimento à vida, tá? Quando ela é representada ali pelo cavaleiro. Por que a gente vai falar sobre isso, né? O eu da pessoa e a personalidade. O eu é uma coisa, a personalidade é outra, né? De repente, ela vai querer saber. Eu quero saber como é o Joãozinho. Como é o Joãozinho? Entra no eu ou entra na personalidade, tá? Aí vocês podem descrever o Joãozinho ali para essa consulente. Olha, o Joãozinho é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa batalhadora, trabalhadora. É o eu do Joãozinho, né? A personalidade do Joãozinho ali, se ele vier representado por essa carta, ele é uma pessoa jovem, independente, apressada, né? Empreendedora, valente, confiante, quer tudo para agora, é uma pessoa ansiosa, tá? E também o eu e a personalidade também pode ser a consulente de vocês, tá? Pode ser a consulente também, porque dependendo do jogo que você for fazer para ela, né? Você vai olhar ali e vai botar, vamos ver como é que é a Maria, né? Pô, a Maria é uma pessoa ansiosa, né? A Maria é uma pessoa dinâmica, uma pessoa ali que movimenta, que faz acontecer, né? Então, isso também pode ser da consulente, não só do Joãozinho que ela está perguntando, não. Pode falar para ela, ó, você precisa ter mais audácia, você precisa ser mais audaciosa, você precisa ter mais movimento. Dependendo do jogo, dependendo da pergunta, né? Você pode trazer isso para a sua consulente também, tá? A cabeça, como é a cabeça desse... Fabiana, desculpa, antes de continuar. E para saber o caráter da pessoa, é no eu também?
Eu ou personalidade, né? O caráter, né? Ou No eu ou a caso. personalidade, é. Ah, tá. Tá. Um dos dois, ou eu, que é a alma da pessoa, ou a personalidade. Aham. Eu acho que na personalidade entra mais o caráter, né? Entra mais, né? A personalidade, eu acho que entra mais o caráter da pessoa, tá? Tá. A cabeça, como é a cabeça dela? Né? Vamos ver, se eu fosse representada pela carta do cavaleiro, como é que é a minha cabeça, os meus pensamentos ali? Né? Eu sou uma pessoa, o quê? Que não para de pensar. Minha cabeça está sempre pensando, renovando, estou sempre criando coisas, né? Minha cabeça pode ser assim, tá? É uma pessoa que pensa, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, é uma pessoa que toma decisões com facilidade, vai lá e resolve, né? Ela não pensa muito nas consequências. Ela é muito autoconfiante, tá? Isso pode ser a cabeça dessa minha consulente ali, tá? A cabeça dela está muito preocupada, muito assim, né? Como seriam as emoções dessa minha consulente? Representada pela carta do cavaleiro. É uma pessoa que se deixa levar muito pelas emoções. Como ela pensa muito, ela faz muito, ela movimenta muito, né? Ela é uma pessoa que se leva muito pelas emoções. Qualquer coisa ali é um estopim para essa minha consulente, tá? Ela se joga, ela vai em busca, ela não quer saber das consequências, ela vai. Depois é que ela quer saber das consequências, tá? Quais são os pontos positivos dessa carta e quais são os pontos negativos dessa carta, né? Ela fala muito de coragem e ousadia. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tá? E o ponto negativo dessa carta é a afobação. Como ela é muito agitada, ela vai se afobar, pode enfiar os braços pelas pernas e acabar caindo, né? É uma pessoa que tem excesso de energia, tem que equilibrar um pouco mais, tem que baixar mais. É uma pessoa que tem muita pressa. É uma pessoa que age muito rápido, né? O ponto negativo, né? Ela age muito rápido, ela tem que ter calma, ela tem que pensar antes, porque às vezes você toma atitude impensada e você se arrepende, aí já é tarde, né? Ela é uma pessoa que às vezes falta o planejamento, por ela ser tão agitada, ela tem que se planejar. Então, o que significa esses pontos positivo e negativo? É para você aconselhar a sua consulente. Olha, vai com calma, né? Porque ela pode estar no negativo. Isso não é a polaridade da carta, tá, gente? Ela pode estar vibrando ali na questão do negativo, né? Da carta. Isso você vai descobrir quando você vai conversando com ela no jogo, porque o jogo não é a gente abrir o jogo, né? Um dia eu vou fazer um sorteio, vou jogar para uma pessoa aqui para vocês verem como é que a gente faz jogo, tá? Às vezes a pessoa está vibrando nessa energia aqui, mas do lado negativo. Então, ela precisa acalmar, ela precisa melhorar. Você vai mandar ela tomar um chazinho de erva doce, um chazinho de calêndula para ela ficar calma, né? Porque ela está vibrando muito rápido, ela está muito acelerada, tá? Alguma dúvida? Então, vamos continuar. Eu trouxe aqui para vocês 2 cartas. No baralho de vocês, provavelmente só tem a carta do trevo, tá? Existem baralhos que têm as 2 cartas. Então, como eu fiz a apostila, que foi um curso que eu dei para as meninas que compraram esse meu baralho, eu trouxe para elas, na apostila, acabei nem mudando, porque tem muito baralho que tem as 2 cartas, existem as 2 cartas, tá? O trevo e o paus e pedras, tá? Aí, quando tem as 2 cartas no baralho, esse trevo vai falar da sorte e essa carta vai falar dos pequenos empecilhos, tá? Quando só existe uma carta, ela vai falar tanto da sorte quanto os empecilhos, tá bom? Ela vai trazer os 2 significados. Aí, na hora que a gente for jogar, que a gente vai saber qual é a diferença, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar da carta dos obstáculos, né? Essa daqui que eu trouxe, tá? Neutra. Ambas são cartas neutras, tá? Ela depende de outras cartas para saber se é sorte ou se é atraso, tá bom?
Pequenos obstáculos fala de atrasos. Então, é uma carta neutra que traz a palavra-chave atrasar, aprender, que a gente aprende com os erros, né? Seguir, solucionar, reorganizar e pausar, tá? É a carta dos pequenos empecilhos. Essa carta, como ela é neutra, ela representa dificuldades passageiras, pequenos empecilhos naquele momento ali da vida do consulente. Coisas do cotidiano, que pode ser um atraso, um ônibus que está demorando para chegar, o Uber que furou o pneu, isso são pequenos atrasos, pequenos obstáculos, né? Você perdeu a hora para ir trabalhar, é um pequeno obstáculo, tá? Então, são coisas do cotidiano que requerem atenção, são desafios, pode falar de desorientação, alerta, interrupções, atrasos, problemas passageiros, tropeços, mas que logo vai passar, tá? Não se deve tentar mudar o rumo agora. Dependendo da situação, de pergunta, não muda o rumo agora. Espera para você buscar uma forma de você se desvencilhar dessa pedra e seguir o seu caminho, tá? Permaneça, então, assim, não se deve tentar mudar o rumo agora. Permaneça e supere as dificuldades e siga em frente. Às vezes, o problema é também criado por nós mesmos, pelo nosso interno. Às vezes, a gente cria dificuldade, tá? Quando a gente impõe situações. Então, como seria o eu do meu consulente, que vem representado por essa carta? É uma pessoa que atrai pequenos empecilhos, é uma pessoa que se frustra com facilidade, é uma pessoa preguiçosa, tá? Ela é uma pessoa procrastinadora, tudo é para depois, porque ela vê essas pedrinhas aqui, ela não espera para pensar como ela vai tirar essa pedra para ela seguir o caminho dela, ela já vê isso aqui um obstáculo. Então, ela já dá um passo para trás, ela não vai para frente. Ela não vai procurar se tem um caminho aqui para ela contornar. Ela é preguiçosa. Ela quer que os outros façam para ela, tá? Então, como seria a cabeça desse consulente que é representado por essa carta? Ela é uma pessoa que pensa mais do que faz. Ó vida, ó céus, tá? Ela vê defeitos em tudo. E ela vê limite onde não tem. Ela é uma pessoa medrosa, tá? Como seriam as emoções desse consulente representado por essa carta? Ela é uma pessoa que tem dificuldade de se entregar, ela desiste com facilidade das coisas, que qualquer problema ela não quer mais, ela já cansa, ela já tem medo, ela já não vai, tá? Fala de instabilidade, e ela é uma pessoa que se faz de vítima, tá? Quais são os pontos positivos aqui dessa carta? Problemas de fácil solução, vai ser resolvido logo, vai passar, né? Tenha paciência que vai passar. Qual o ponto negativo? Atraso, imprevisto e empecilhos. Mas é o que tinha que acontecer. De repente, aquele ônibus que atrasou não era para você pegar, porque lá na frente teve um acidente. Então, às vezes, a gente pensa nessa lógica ali também, tá? Uma sorte que ele teve, né? E aí, quem tem a outra carta, né? Quem tem as duas cartas? O trevo. O trevo também é uma carta neutra, né? O trevo de 4 folhas aqui, ele vai falar de o verbo dele, confiar, motivar, buscar, tá? Representa sorte, esperança e motivação. Coragem e vitalidade, mas vá buscar a sua sorte, né? Porque a sorte não vem. Um trevo você não acha em qualquer lugar de 4 folhas, né? Você tem que ir buscar esse trevo aqui, tá? Novas oportunidades que vêm com estímulo e com esperança, traz acontecimentos, melhoria e satisfação. Como seria o eu representado, né? O eu dessa pessoa que vem representada com a carta 2? Ela traz sorte, que vai em busca, a sorte, né? Ela traz a sorte e ela vai em busca de realizar os seus sonhos. É uma pessoa que ela não vê a dificuldade, ela vai em busca, né? A cabeça desse consulente, sempre obstinado e otimista,
né? Não tem empecilho que vai atrapalhar ela. Ela vai, né? E corre atrás do que ela quer. Pontos positivos é a sorte e a esperança está sempre a seu favor. A esperança é sempre favorável. Ponto negativo é a falta de determinação, tá? Alguma dúvida? Gente, só um instantinho. Eu abri um pouquinho a janela, aqui que está quente. Então, vamos lá. Carta de número 3. Porque tá frio. Eu tô com um aquecedor aqui nos meus pés, por isso que eu tô de roupão, tô cheia de frio. Aí tá frio? Tá frio. Hoje, quando eu saí de casa, tava 0 graus com sensação de -4. Nossa, aqui tá calor. Então, vamos lá. Carta de número 3, o navio. O navio, ele segue em frente, né? Então, a carta de número 3 era uma carta positiva. A carta do navio, ela é positiva. Quais as palavras-chave da carta do navio? Movimentar, partir e mudar, tá? Mudanças, né? Partidas, idas e vindas, né? Então, a carta do navio representa mudanças, novos rumos e horizontes, mudanças internas ou externas, porque ela não fala só de mudança externa, ela fala de mudança também do nosso consulente, que ele também precisa mudar o comportamento, tá? Vai falar de viagem propriamente dita, né? Você pode ver viagem no jogo, se ela pergunta sobre viagem, vem a carta, pode falar de viagem, tá? Ela vai falar de partidas, algo que já foi embora, que não faz mais parte da vida da consulente, tá? Se ela vem do início do jogo, tá chegando. Se ela tá lá no final, já tá indo embora, tá? Bons negócios, porque o navio, ele levava, né, os pertences das pessoas, eles levavam prosperidade, né? Até hoje o navio, tem muito navio aí que vem de fora, que vem trazendo mercadorias, né? Transformação, porque ida e vinda é transformação, né? Necessidade de ser receptivo a novas situações na vida, tá? Vai falar também de um futuro promissor, de sinceridade, tá? Rumos difíceis na busca por um ideal. Ele também vai falar de segurança, tá? Você pode mudar, não, talvez não seja fácil, mas vá com segurança que lá no final você consegue. Vai demorar um pouquinho, mas você consegue, tá? Vai falando de força, prossiga, né? Vai fazer a sua viagem, né? Dependendo de cartas e de situação, pode falar de morte, mas a gente não vai falar sobre isso para o nosso consulente, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso é muito... Minha mesa está balançando. Isso é muito sério. Você, mesmo que você veja no jogo, você não vai falar isso para o seu consulente, que você está vendo morte. Isso é muito complicado, tá? Tem pessoas que acreditam piamente no baralho, e tem pessoas que, às vezes, por uma má interpretação, fazem uma tiragem errada para o consulente, tá? Então, muito cuidado com o que vocês vão visualizar na leitura de vocês, para vocês passarem isso para o consulente, tá? Ela pode falar ali de caminho longo, mas exige muito esforço. Ela vai falar também de separação ou despedida, tá? Pode ser separação ali, a Maria do Zezinho, tá? Dependendo das outras cartas. Se vê a carta da foice, carta do navio, é separação, tá? Ela pode falar também de uma viagem, tá? Se ela pergunta de alguma situação, pode ser uma viagem aí que está chegando, que vai fazer alguma mudança na vida dela, tá? A alma, né? Como é que é o eu desse consulente, que ele é representado pela carta 3. É uma pessoa que gosta de viajar, não tem medo do novo, não cria resistência a mudanças da vida, as mudanças externas, tá? Como seria a cabeça desse consulente? Sempre pensando em viagens, tá? Ou em mudar alguma coisa, como a sua aparência, o seu emprego, mudar de vida, de casa, tá? É uma pessoa inconstante.
Não é uma pessoa que tem pé firme no chão, não, tá? É uma pessoa que viaja um pouco na maionese. Emoções. É uma pessoa que se arrisca, ela é uma pessoa ousada e que dá razão aos seus sentimentos, tá? Pode ser uma pessoa sentimental aí, porque tá na água o navio, né, gente? Pontos positivos dessa carta: novos rumos, mudanças de rota, né? Viagens em geral, tá? Pontos negativos: é uma carta lenta, mostra que as transformações precisam de tempo para acontecer, parte do que passou ou alguém que está se afastando. Pode falar sobre isso aí, tá? Alguma dúvida? Bom, vamos falar da carta da casa. Fabi, deixa eu te perguntar uma coisa do navio, que você falou da morte, né? Eu não sabia que a gente via a morte também no navio, apesar de que eu não vou falar isso para a pessoa, é óbvio, né? Mas tem alguma combinação, por exemplo, porque o navio sozinho é só se a pessoa perguntasse, por exemplo, você vai morrer, né? Não. Porque assim, a morte eu vejo, assim, estrela com cruz, para mim é morte, mas eu nunca falo isso para consulente. A morte eu vejo nessa combinação, né? Já vi, mas nunca falei. Porque também não é permitido, né? Mas eu fiquei com essa dúvida agora. Tipo, é um navio com o quê? Tipo, navio com cruz? Não, para mim, morte, para mim, Fabiana, tá? Seria o quê? Se a pergunta for, mas a gente não vai responder ninguém de morte, tá? Não, mas é só para, como a gente está estudando, é bom a gente saber, né? Isso. Então, vamos fazer de conta que a Flávia perguntou, eu tenho a minha tia, uma vez me perguntaram de uma criança, tá? Uhum. Aí eu torci, aí graças a Deus não veio carta não de morte, não, né? A menininha estava na UTI e a minha amiga pediu para jogar com a madrinha dela, amiga minha oraculista, né? Aí ela, eu não estou conseguindo ver as cartas. Aí ela me mandou o jogo dela para mim, as cartas que ela tirou. Aí eu falei, eu não estou vendo morte aí, não. Eram cartas muito ruins, tá? Mas eu falei, não estou vendo morte. Eu falei, peraí. Aí eu fui, peguei o baralho e perguntei se havia risco de morte para aquela pessoa que estava num leito de hospital. Aí é diferente, tá, gente? Num leito de hospital, em coma, né, com problema seríssimo, e aí veio cartas que eu, graças a Deus, não era de morte. Eu falei assim, olha, não vejo morte aqui, não. Tá? O baralho não mostra morte aqui, mas vai ser uma situação muito difícil. Ela ainda vai passar um tempo na UTI, mas ela vai se recuperar. Por causa da carta que veio no final, tá? Eu botei 3 cartas. A primeira carta é o início, o meio e o fim. Então, no fim, vem falando ali, tá? Então, vamos dizer se fosse de morte. Para mim, na minha leitura, né? O que seria a carta de morte aqui? Eu não vejo estrela como morte. Para mim, estrela é uma carta extremamente positiva, tá? Que ela vem falando de iluminação. Então, para mim, não. Mas se para você também não tem o menor... Não, mas não é a estrela, é a combinação da estrela com a cruz. Por exemplo, morreu, virou estrelinha, entendeu? Não. Porque vai depender da combinação. Eu também vejo morte em outras cartas, sabe? Vou até dar um exemplo. Uma vez, a consulente me perguntou, né? Porque o genro dela, novinho, 20 e poucos anos, ele estava muito mal no hospital. E eu vi a morte dele, mas eu não falei para ela. E ele, depois de uma semana, ele morreu. Então, assim, a morte que eu vi ali foi o caixão, que eu não costumo ver morte no caixão, mas, olha, tô até arrepiada, apareceu para mim ali a combinação, o homem, né, o cigano, a estrela e o caixão. Naquela hora que eu vi, me deu um arrepio, uma sensação, eu falei, ele vai morrer. Mas aí eu falei para ela que ele estava passando por um período difícil, que poderia ser transmutado, porque o caixão é aquela mudança também, né, que pode mudar um novo ciclo. Enfim, eu falei tanta coisa, menos... Mas eu vi, Fabi, eu vi a morte. Não, mas eu não podia falar isso para ela, senão ela ia entrar em pânico. Não fala. Uma semana, ela falou para mim, ai, Flávia, você falou que ele não ia morrer, mas ele morreu. Eu falei, não, mas o baralho não mostra isso pra gente. Eu vou falar o quê? Não, isso é muito sério. Vai que o homem não morre e ela ia dizer que você falou que morreu, porque eu já vi situações disso, tá? Então, assim, perfeito, a estrela também, tá? Dependendo do jogo, mas é a sua percepção. Na minha percepção, foice, caixão e navio. Entendi. Se a pergunta for, vai morrer? O que vocês acham aqui, gente? Tudo bem que essa carta é novo ciclo, mas é a caixão.
Então, assim, é um caixão ali, ó. É um ciclo que está se finalizando, que está cortando, que vai embora. Pode ser. Pode ser até que a estrela caiba aqui. É que tem várias cartas que pode significar, né? Pode. Então, Porque ali vai depender pode da ser que seja aqui. na hora, naquela leitura. Pode ser que seja, né? Uhum. Aqui, pode ser que seja, ó. É. Depende da sua percepção. Mas eu não respondo ninguém de morte. Nem eu, Deus me livre. Porque o navio, para o baralho cigano, ele representa a viagem final. Então, pode ser associado com outras, se a pergunta for, pode ser, tá? Mas a sua percepção também está certa, é o que veio na tua intuição. Mas eu não quero mais ver isso, não. Eu pedi até para minha espiritualidade não me mostrar mais nada, porque eu fiquei tão triste depois que ela me falou. Eu mando sempre um texto para as minhas consulentes quando eu vou jogar baralho. Eu não respondo sobre morte, saúde e amante. E quando ela vem perguntar de amante, é porque ela já sabe que o marido dela tem amante. Eu é que vou... não, o baralho, né? Mas vamos dizer assim, porque ela vai falar, é a minha boca que vai responder. Eu vou dar essa certeza para ela? Não, porque ela já sabe que tem amante. Então, quer jogar? Ok. Não quer? Não joga. Porque dá confusão isso daí. Eu já vi cada história, Deus me livre, não dá não. E gravidez também. Eu falo para a pessoa fazer um teste, porque já me perguntaram se estava grávida. Eu falei, compra um teste de farmácia e vai fazer. Porque o baralho não é para isso. O baralho é para um aconselhamento, né? É verdade. Aí não tem como. Então, tem certas coisas que você tem que ter coerência. As pessoas não têm coerência, fazem umas perguntas que acham que a gente é bola de cristal. Não é, gente. E às vezes aquela energia dela muda. Aquilo que você falou, se você vibrar diferente, aquela energia vai mudar. Talvez aquilo não aconteça. Entendeu? Se você vibrar naquela energia ruim, aquilo pode acontecer. Se ela mudar, porque você está trazendo, nós jogamos um baralho terapêutico, a gente vai trazer conselho para a nossa consulente. O que foi mostrado ali que está errado, se ela mudar de atitude, vai melhorar e aquilo não vai acontecer. Você vai trazer um conselho para ela mudar. Entendeu? Aí vai que a energia dela muda, vai que ela melhora. Ah, mas aquela cartomante leu errado. Ela falou para mim que ia acontecer aquilo e não aconteceu. Gente, mas naquele dia, aquela energia era essa. Semana que vem é outra energia. Se ela vibrar positivamente, aquele conselho que você trouxe para ela vai mudar, aquilo já não vai mais acontecer daquela forma ruim. Já vai acontecer de uma forma diferente. Menos, como é que fala? Já não vai ser tão severo, vai ser uma coisa menos, que machuque menos. Entendeu? Obrigada, viu, por tirar minha dúvida. Não, a sua colocação está perfeita, tá? Então, vamos falar da carta da casa. A carta da casa, a carta de número 4, ela tem a polaridade positiva, responde sim, tá? O verbo dela é estruturar e equilibrar, tá? Essa casa pode ser, dependendo da pergunta, tanto física, quanto a casa espiritual, ou quanto a nossa casa interna, tá? Bom, representa o nosso eu, reflete a nossa alma, e é a casa que sentimos o conforto, e nos sentimos seguros, guardados, tá? Ela fala da estrutura, do equilíbrio pessoal, da solidez, eu botei 2 vezes estrutura. Ela fala da família, estrutura familiar. Ela fala do nosso corpo e da nossa estrutura interior, do nosso interno. Tá? Isso é a nossa casa também, tá? Ela mostra o lado emocional de conquistas e alegrias. Ela também fala do nosso dia a dia, das preocupações. Ela fala da nossa vida prática e do equilíbrio que devemos buscar para viver melhor. Isso é a casa, carta da casa, tá? Quando o consulente vem representado pela carta 4, pela carta da casa, ele é uma pessoa equilibrada, organizada, ele é uma pessoa muito metódica, tá? Ela tem a cabeça, pensamento rígido, ela é uma pessoa inflexível, pau é pau, é pau é pau, tá? Pedra é pedra. Com dificuldade de mudar de opinião.
Ela estagnou ali e não muda de jeito nenhum, tá? Ela tem as emoções, ela é uma pessoa controladora, conservadora e que gosta de seguir regras, tá? Os pontos positivos dessa carta: equilíbrio e organização. E os pontos negativos é rigidez, inflexibilidade, conserta aí na apostila, tá? Tendência a seguir muitas regras e não aceita a opinião dos outros, tá? Por que a gente fala sobre isso? Por exemplo, a Mariazinha conheceu o João, ela quer saber como é que é o João. Então, aqui, o João é uma pessoa, ó, ele é uma pessoa bem organizada, bem metódica, né? Ele pode ser que ele tenha as situações aí que ele não gosta de mudar da opinião dele, tem que ser ali o que ele quer. Ele pode ser uma pessoa muito conservadora e controladora. Então, você fica, né? Cuidado com o Joãozinho, né? Porque o Joãozinho ele é assim. Talvez se você sair um pouco da linha, o seu relacionamento não vai dar certo, porque o Joãozinho é desse jeito, tá? Então vamos lá. Alguma dúvida? Vamos falar então da carta da árvore, carta de número 5. É a carta a carta que representa a saúde, a carta que fala de ancestralidade, tá? Ele é uma carta positiva que responde sim. Ele é uma carta que traz as palavras-chave: progredir, crescer, desenvolver, prosperar e trocar. Ele é uma carta que fala das condições de vida e da saúde. Condições de vida, dia a dia, né? Minha rotina, ela vai falar sobre essas coisas também. Ela traz ali o progresso, ela traz a fertilidade, tá? A vitalidade, ela fala de crescimento, de sorte, de abundância, ela fala de força, a saúde propriamente dita, né? Projetos futuros que vão dar lucro. Ela fala para você ter calma, ela fala a questão de paz, de sossego, desenvolvimento, ela fala de firmeza, também de estabilidade. A árvore nos lembra que é preciso a gente plantar sementes para poder colher os frutos, tá? A árvore, se alguém pergunta assim, eu quero fazer eu quero montar um negócio, né? Quero saber se esse negócio vai dar certo. Vem essa carta aqui. Sim, vai dar certo. Mas você primeiro tem que o quê? Se planejar, né? Você tem que começar a se estruturar. Esse negócio vai dar certo a longo prazo, porque a árvore, quando você bota a semente ali para você plantar essa árvore, primeiro ela vai crescer por onde? Primeiro, ela vai crescer pela raiz, Pela ela raiz. vai crescer por baixo. Então, ela vai ser um negócio que tem que ser bem sustentado para que, quando ele comece a prosperar, ele dê certo, tá? A árvore, primeiro, ela se sustenta pela sua raiz, para depois ela se fortalecer pelo seu tronco, ela começa a crescer e ela começa a dar os frutos dela aqui. Tá? Então, são coisas a longo prazo, mas que vão ser sustentadas ali firme, com firmeza, tá? Como anda a minha saúde? Tá boa, minha saúde tá firme, se for uma carta, tá, gente? Minha saúde tá firme, né? Mas vai lá, vai fazer um check-upzinho, nunca é demais, tá? Porque como é que você está regando essa árvore? Como é que você está aí recuperando essa árvore, tá? Então, pode falar sobre essas questões, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Giovana, você está ausente ou você está aí? Tô aqui, não quero perguntar nada, não. Não quer perguntar nada? Não tem dúvida? Está conseguindo entender? Tô sim. Tá? Hum? Então tá bom. Deixa eu pegar outra carta aqui, que meu baralho está todo fora do 6. 7.
9, 10. Então, vamos lá. Carta de número 6. Carta das nuvens. Carta das nuvens, ela é uma carta neutra, tá? Ela não é nem positiva nem negativa, ela precisa das outras cartas para trazer o significado ali dela. Trazendo a notícia que ela quer dar, tá? Mas a nuvem, por si só, a carta nuvem sozinha, ela vai falar o quê? Qual a palavra-chave dela? Confundir, enxergar. Ela vai falar de ansiedade, instabilidade. Ela vai falar de confusão, agitação e dúvidas, tá? Ela representa, essa carta, ela fala de problemas de curta duração. É aquilo que vem rápido ali, mas é aquele problema assim que você vai te deixar com a cabeça em pé, o cabelo em pé da cabeça, mas vai resolver, né? Espera que vai ser resolvido. Ela vai falar de instabilidade emocional, tá? Devido a esse problema que vai surgir, pode ser isso. Ela vai falar de perdas financeiras momentâneas, tá? Ela vai falar de confusão, de indecisão, de precipitação. Cuidado para não se precipitar, né? Não confunda as coisas. O Zezinho está apaixonado pela Maria? Cuidado, Maria. Você está visualizando coisa onde não tem, né? Vai falar dificuldade de enxergar as situações com clareza, tá? As coisas têm que ser mais claras para chegar a um objetivo. Ela representa a crise e a solução. Ela fala de situação que vem e vai rápido, tá? Como seria a alma do meu consulente representada por essa carta 6? Uma pessoa que vive de ilusão, uma pessoa iludida, tá? Cheia de expectativas. Ela tem pouca clareza nas coisas. Ela é uma pessoa que o campo mental dela, ele é muito carregado, tá? E os pensamentos dela são muito confusos. Como seria aí a cabeça desse consulente? Pensamentos em excesso, uma visão deturpada da realidade, tá? As emoções, é uma pessoa confusa, intensa e age sem pensar. Pontos positivos dessa carta. Tudo é passageiro, né? Logo o sol vem e volta a brilhar e tudo vai passar. Ponto negativo dessa carta é a visão deturpada da realidade, né? A projeção de expectativas nos outros, a pessoa se projeta naquilo e ela esquece de viver, né? Ela tem facilidade de se decepcionar, bloqueios, ansiedade, tá? Que fala aqui dessa carta. Bom, vamos falar da carta 7. Eu vou falar, hoje a gente vai falar até a carta 8 e eu vou parar para a gente fazer a nossa vivência, tá? Carta 7. Cobra ou serpente em outro baralho, tá? Ela é uma carta negativa. Responde não, a cobra, tá? A palavra-chave dela é traição, engano, envenenar, veneno, né? Curso, o curso das coisas, sedução, manipulação, intrigas, tá? Mas também a cobra tem um sentido aí como positivo também, né, gente? Não é só tudo negativo. Vamos lá. A carta da cobra, ela pode representar traição, inveja, discórdia, desarmonia, pessoas venenosas e alerta para você tomar cuidado com falsidades. A cobra também alerta para situações que podem nos levar a receber um bote por nosso descuido, tá? E a falta de percepção em lidar com situações ou confiar nas pessoas erradas. Ela também alerta para usar a sua inteligência, a sua perspicácia mental para alcançar a sabedoria e nos precaver dos muitos perigos oferecidos da vida, tá? E a cobra, gente, ela, por mudar de pele, a cobra, ela também traz algumas situações
de transformação na vida da pessoa, tá? Porque a cobra, num período de tempo, ela troca essa pele dela, essa pele vai ficando, vai soltando, muito devagar, a bichinha tem que ir rastejando. Imagina quão doloroso não deve ser. Ela não tem braço, ela não tem perna, como ela vai tirar isso sozinha? Ela vai se arrastando, espera aquela pele velha dela sair todinha para nascer a pele nova. Ela também pode falar de transformação na vida do consulente. Depende da pergunta e depende das cartas que caírem, tá? A pessoa que vem representada por essa carta, ela é uma pessoa medrosa. Ela é uma pessoa que se auto-sabota. Ela é uma pessoa fofoqueira. Pode ser uma pessoa intrigueira, pode ser uma pessoa maliciosa, tá? Como é a cabeça dessa consulente ou do consulente representado pela carta da cobra? Pensa mais do que faz. Tem medo de tudo e vive a vida dos outros. Não tem personalidade própria, tá? As emoções, por isso ela é invejosa. As emoções, muito ligada à sexualidade e à libido bem desperta. Pontos positivos dessa carta é você ter jogo de cintura, tá? Você contornar qualquer objetivo para você chegar aonde você quer. Esse é um ponto positivo dessa carta, tá? E o negativo é o medo e a trapaça. O medo faz ela ser trapaceira. O medo faz ela se enganar, tá? E também cuidado com os venenos que você mesma produz e você mesma ingere. A sua língua fofoqueira, tá? Porque às vezes o consulente vai ter situações ali no jogo que você vai ver alguma questão que ele está perguntando e você vai ver que aquilo ali, se tiver uma carta de cobra, né, você vai ver que aquilo ali não está sendo muito coerente com o que a pessoa está falando, porque o consulente mente, tá? O consulente também mente no jogo. Então, a gente tem que ser bem, perceber bem ali as falas dela na hora das perguntas dela, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa? Então, vamos falar da carta do caixão. Carta do caixão. Ela é uma carta negativa para o baralho cigano, a carta de número 8. Ela é uma carta que responde não, mas ela é uma carta de novos ciclos, tá? Tem que haver uma morte para recomeçar um outro ciclo, tá? Ela vai falar de renascer, de encerrar, desapegar e concluir. Essa carta representa o ciclo contínuo da vida, da morte e da vida, tá? Ela fala do renascimento, ela fala de renovação, ela fala de você sair de dentro, né? Você está preso aí dentro de alguma situação, você tem que sair. Ela fala do fim para o novo recomeço. A vida, na vida, né? Tudo fecunda, tudo nasce, tudo vive, tudo amadurece e morre. E para renascer outra vez, ou dar lugar a um novo, tá? Então, passando assim por todos os processos de transmutação de um novo ciclo de vida. Essa carta, ela fala de mudanças profundas, lá de dentro da alma. E aconselha que abandone velhos padrões, como crenças limitantes, né? Pensamentos ali que você carrega que já não faz mais parte da sua vida atual, hábitos que o impedem de seguir adiante. Ela fala que é preciso que você vivencie de fato os seus ciclos, tá? Precisa existir o luto, né? O luto de qualquer situação. O luto de um emprego que você foi mandado embora, o luto de um namoro que terminou, né? O luto de alguém que morreu, tem que viver o luto, tá? Não deixe o ciclo sem o seu final. Todo ciclo tem início, meio e fim. É a carta das finalizações e dos recomeços, tá? Essa carta, como seria aí a alma da pessoa, o eu da pessoa representada por essa carta? É uma pessoa que não tem medo de se conhecer, tá? A cabeça, ela traz a necessidade de olhar para dentro e se interiorizar, tá? As emoções, ela é uma pessoa consciente e inconscientemente
ela é uma pessoa consciente e inconsciente em determinada situação da vida, tá? Umas coisas ela aceita, outras não, mas acaba depois aceitando, né? Pontos positivos dessa carta: transformações profundas, recomeço e um novo ciclo. Pontos negativos: momento de introspecção. Ela tem que olhar para dentro dela, ver o que ela precisa mudar para continuar a viver, tá? Se livrar do que é velho e aprender com as dores e os erros. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Não, tá tudo bem. Não. Então, tá bom. Vocês vão querer fazer a vivência? Eu quero. Flávia, vai querer ou Amanda? Amanda. Giovana. Então, vamos lá. Então, a gente vai, na próxima aula, eu vou fazer a vivência com vocês para ver que cor que é a cigana e um objeto que ela vai trazer para vocês, tá? Não vou deixar gravada, porque essa vivência tem que ser feita sem gravar, tá? Na próxima aula, as meninas eu faço com elas, no final, aí quem fez hoje pode, não precisa assistir, tá? A Ananda, você vai fazer? Vai poder fazer? Já está em casa? Ela ainda deve estar trabalhando? Não, pela hora. Só se ela estiver dirigindo, Fabiana, para casa. Eu vou fazer, já cheguei. Ah, chegou? Em casa? Então, eu vou querer que todo mundo, eu vou desligar. Então, hoje, nós encerramos a nossa primeira aula. Gratidão a vocês. Eu só vou pedir aqui, antes da gente terminar, para vocês se apresentarem, falar brevemente aí de vocês um pouquinho. Flávia, pode começar. Boa noite, meninas. Eu sou a Flávia, né? Eu já trabalho com tarô e o baralho cigano tem um tempinho, né? Então já estou nessa vivência. Eu já estou aqui mais assim para fazer uma mentoria, né, Fabi? Que eu gosto de sempre estar estudando. Que eu sempre falo, gente, a gente não sabe tudo, a gente tem que estudar. Porque a gente não é nenhum adivinho, né? A gente estuda o baralho. Então, assim, o oráculo é uma coisa que eu amo, adoro baralho cigano, e eu venho estudando desde 2018. Então, assim, é um tempinho, né? E adoro os cursos da Fabi, ela sabe, jogo com ela também, né? E assim, a gente sempre está, né, nesse meio, mas é muito importante, né? Mesmo para quem está começando ou para quem já sabe, a gente sempre estudar, se atualizar. Eu gosto muito. Então, eu já estou nessa caminhadinha há um tempinho. Giovana, fala, Giovana. Giovana é linda, gente. Fala, Giovana. Oi, gente, meu nome é Giovana, eu tenho 14 anos. Eu comecei a me interessar pelo tarô no começo desse ano, em janeiro. Quando alguma coisa aconteceu, eu ainda não conhecia o baralho cigano, mas no meado do ano eu comecei a me interessar pelo baralho cigano, né? Aí, esses dias pra cá, eu comprei meu baralho, comecei a estudar mesmo, né? Pra poder fazer tiragens pra mim, pros meus amigos, pra minha mãe. E aí, minha mãe me colocou no curso da Fabi, para mim poder conseguir aprender melhor, conseguir fazer as tiragens melhor e entender mais sobre o baralho cigano. E é isso. Que linda. Gente, eu adoro. Adoro. Seja bem-vinda, Giovana, a esse mundo lindo. Se você tem o chamado, é porque você tem... Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tá? Eu acredito, gente. Quando a gente... Não é todos. Todo mundo... como é que é aquele ditado que fala? Todo mundo é convidado, mas são poucos os chamados, né? Então, assim, se você despertou para isso, se você gosta, se você tem esse interesse, né? Sempre falaram isso para mim e agora confirmaram essa história para mim, né? Alguma vida passada você pode ter sido alguma cigana, pode ter sido alguma taróloga, né? Em alguma outra vida sua. E se você traz isso hoje, né, porque tem uma cigana espiritual próxima a você que quer trabalhar ali com você nisso. Não é para incorporar, porque não precisa incorporar nada para baralho. A gente aprende a técnica,
a gente, com a técnica aprendida, a gente usa a nossa intuição, e quando você chama essa energia, quem vai querer chamar energia, né? É energia de quê? De estar aqui, de botar os 4 elementos, de você fazer uma oração, de você se proteger. Tem uma cigana do seu lado te orientando. Tem uma cigana perto de você. Você vai começar a ter umas intuições, vai olhar numa loja, vai ver uma pedra, vai... Gente, você vai entrar numa loja que tem 500 mil pedras, aquela pedra que está lá escondida, se você vai olhar para aquela pedra, você vai querer aquela pedra. É dessa forma. Você vai pegar um baralho numa loja, que tem a loja que tem 500 mil baralhos, tu vai pegar um baralho, quando tu pegar naquele baralho, gente, vai arrepiar tua alma, teu corpo, teu coração vai começar a bater. É um chamado. E aí, o que a gente faz? Ou a gente segue o chamado ou a gente ignora, né? Tatiana. Boa noite, gente. Meu nome é Tatiana. Eu vivo na Inglaterra. Não estou no Brasil, estou bem longe. Eu estou na Inglaterra, já saí do Brasil desde 2006. Vivi em Portugal muitos anos e hoje vivo aqui na Inglaterra. Sou mãe de 3 filhos, viúva. Meu primeiro contato com baralho cigano foi há muitos anos atrás, eu tinha 17 anos. Foi na base da intuição. Não tive mais contato depois disso, digamos assim, que a minha vida houveram muitos obstáculos que me impediram, né, esse contato, e há mais ou menos 2 anos atrás, bateu aquela coisa de voltar, e eu conheci, a primeira vez que eu vi a Fabiana foi na oficina do Baralho do Marinheiro, e comecei a seguir ela. A partir daí me interessei ainda mais, porque na realidade, apesar de eu estar na oficina do Baralho do Marinheiro, eu sentia vontade de tirar sempre, fazer sempre a leitura do baralho cigano. Apesar de ter comprado já o tarô, nunca consegui sentir conexão com o tarô, né? Sempre foi o baralho cigano. Já fiz um curso com Fabiana, iniciei mais 2, que é mais a base de leitura, porque realmente a vida é loucura da pessoa que está fora do seu país, num país que não fala a sua língua, com 3 filhos, sem família aqui para lhe dar um apoio, é bem complicada, né? Meus filhos, a minha mais nova tem 8 anos, a outra tem 11, o pai delas faleceu, a pequenininha tinha 1 ano apenas, e o meu filho, ele é deficiente físico, o que, apesar da idade, me dá bastante trabalho, porque eu tenho que estar com ele para lá e para cá, ajudar. Então, assim, minha vida é uma loucura. Mas Então, a gente arruma... Tem que se desestressar no baralho, né? A gente sempre arruma um tempinho, né? Quando a gente quer mesmo alguma coisa, a gente sempre arruma um tempinho, nem que seja 20 para meia-noite. Então, você já teve, olha que interessante, você já teve um chamado quando você era jovem, né? E não foi naquele momento, tem que ser agora. Eu conheci baralho velha, gente, eu conheci baralho em 2018. Em 2019 entrei no curso, até hoje eu estudo baralho. Até hoje eu estudo baralho. Interessante, né? É o momento, a gente tem ali, você recebe o sinal, né? E o chamado, e vai quem quer, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Isso eu tenho aprendido, minha experiência, tá? Porque quando a gente vem falando, é igual a igreja evangélica, né? O irmãozinho ali, aquela pregação que tem, o irmãozinho que dá ali não é depoimento não, como é que fala? Esqueci o nome. O testemunho dele ali, né, serve de lição para o outro, né? Então, assim, eu vou dar um testemunho assim para vocês, né? Eu não sei o que seria de mim se não fosse a espiritualidade que eu acredito. Eu acredito em Deus em primeiro lugar, né? Gosto muito de Santa Sara, né?
Cigano não é religião, cigano é etnia, tá? Mas é através dessa cultura, dessa etnia cigana, né, que eles têm a religiosidade deles, né? Tem muitos ciganos que são da Umbanda, tem muitos ciganos que foram para o Candomblé, tem muitos ciganos de etnia que foram para a Igreja Católica, outros foram para a Igreja Evangélica, e tem muitos ciganos que não têm religião. Eles só acreditam em Santa Sara, em Deus, tá? Acreditam no céu, na terra, no ar, nas plantas, no que a gente respira, na bondade, respeitam os mais velhos da sua casa, da sua tsara. Tsara é casa, tá? Então, eles respeitam aquele ancião da sua casa, eles respeitam a criança, cuidam e zelam, tá? Tem em todo lugar, como todo mundo, né? Vamos falar assim, eu estou falando dos ciganos de carne, tem os pilantras, tem os bonzinhos, tem tudo. Mas a gente está aqui falando sobre cigano espiritual também, tá? Que nos trazem orientações, que nos trazem um direcionamento para você ir para um caminho reto. Eu já fui da Igreja Católica, eu sou membro fundador, já fui, né? Não sou mais, né? Eu fui membro fundador de uma igreja batista, tá? Gente, eu já fui para a Assembleia de Deus, já fui para a Igreja Batista, já fui para Umbanda, e agora eu sou livre. Eu sou Fabiana, que gosto e cultuo a egrégora cigana, tá? Então, assim, estou muito feliz. Porque quando eu passei para a Igreja Católica, Igreja Evangélica, Igreja Presbiteriana, Umbanda eu gostei muito, né? Mas, assim, das igrejas, eu sempre estava buscando, porque tinha um vazio dentro de mim tão grande, e eu buscando. Quando eu conheci o cigano, eu falei, aqui, esse é o meu lugar. Eu sempre gostei de usar saia comprida, eu só uso saia comprida, vestido. A minha mãe, quando eu era nova, minha mãe me chamava eu tenho uma tia, que a minha tia só usa vestido. Ela não é evangélica, não, né? Mas ela só usa vestido. Ela falou, tu parece a tua tia Marília, uma garota nova, parece velha, só usa vestido comprido, parece crente. A minha mãe me esculachava, né? Porque minha mãe não gostava. Minha mãe gostava de usar roupinha coladinha no corpo, né? Eu sempre gostava de andar cheia de balangandã. E eu não entendia, aí eu tinha vergonha, porque minha mãe ficava dizendo para mim não usar, eu não usava. Aí, depois que eu fui ficando mais velha, né? Aí eu falei, mas eu gosto de vestido, eu gosto de saia, eu vou usar. Gente, eu vivia igual a maluca de vestido, de saia. Agora eu entendo por quê. Agora, então, é cheia de balangandã na rua, não quero nem saber. Agora eu entendo por que eram chamadas, gente. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Eu acredito muito nessas coisas, tá? Então, assim, eu tenho um amor muito grande por Santa Sara, eu tenho um respeito muito grande pela cultura cigana, né? Eu tenho um respeito muito grande pelo acampamento que eu faço parte, né? Sigo tudo direitinho, os rituais, né? A gente faz ritual com ervas, a gente faz ritual com frutas, nada que prejudique ninguém. A gente está sempre em oração, a gente está sempre rezando. Acaba um ritual de oração, acaba uma novena, espera uma semana para descansar, a gente já entra em outra. Esse próximo ano que nós vamos entrar, a gente vai ter que fazer muita oração. Muita. Eu acho que eu vou voltar, eu tenho um grupo, eu acho que eu vou voltar a começar a fazer as orações lá no grupo, os rituais, porque esse ano vai ser difícil, a gente vai ter que se apegar muito à espiritualidade para a gente conseguir se levantar e ficar de pé. Então, tem que confiar, tem que acreditar, a gente tem que ter muita fé. Vai, Ananda, para a gente continuar. Olá, meninas, eu me chamo Ananda, sou vizinha da Tatiana. Então, Eu comecei... que catei ela para cá. Eu gosto muito, assim, eu já tive contato com o tarô, né? Mas acho que eu comprei um tarô, vai fazer um ano que eu comprei o tarô, mas eu não jogo.
Eu só estava estudando, e daí eu conheci o baralho cigano, e a Tatiana me apresentou, a Fabiana, e aí eu fiquei sabendo que ela dava curso, e fiquei interessada, e agora eu tô aqui. Mas eu sempre gostei. Eu sempre fico assistindo vídeos no YouTube, procurando sobre. Ah, muito legal. Então, eu vou te dar um conselho, que eu acho que eu já até falei isso, né? Foi muito bom você tocar nisso. Quando eu comecei a jogar baralho, eu também ficava enlouquecida, que eu queria ouvir todo mundo, eu queria aprender aula com todo mundo. Fiz curso com umas 3 pessoas, uma eu não me identifiquei, nada do que ela falou para mim, lé com creme, não entrou nada na minha cabeça. Então, o que eu aprendi com essa... Gente, tem um cabelo voando aqui. O que eu aprendi com essa lição? Nem tudo você vai se identificar com aquilo que alguém te ensinou lá na internet. Aí você vai começar a se questionar, caramba, mas eu aprendi isso com a Fabiana, eu aprendi aquilo com a Flávia, eu aprendi aquilo outro com a Tatiana, e a Giovana está falando isso. E aí? Vai começar a dar um dia a tua cabeça. Então, segue uma linha, tá? Leia um livro, compra apostila, leia, né? Segue aquilo ali, né? Tem uns livros baratinhos que são bem legais, depois eu mando foto para vocês. Siga aquilo, leia, mas não encare aquilo como a verdade verdadeira, porque cada um ele vai ter uma forma de jogar diferente do outro. Aí confunde você. Você vai ter que desenvolver a sua forma de você jogar, a sua forma da sua leitura. E está certo, não está errado. Mas se você, porque tem gente que vai estudar a escola brasileira, a escola europeia. Tem gente que a carta da cruz é positiva. Para nós, baralho cigano, quem joga da metodologia cigana é positivo. Aí tem outra escola, eu acho que a escola europeia ela é negativa. E aí? Vai confundir tua cabeça. Não é europeia, Flávia? Eu acho que é europeia, não é? Aquela... Eu sigo a escola brasileira. Na escola brasileira, a cruz é uma das melhores cartas do baralho. É positiva. Né? Na escola europeia, ela é negativa. Ela fala muito de sofrimento, essas coisas, né? Que é o livro da Odete. Eu tenho aquele livro dela. O Mas dela eu é negativo. A escola europeia, né? Eu sigo a brasileira. E tá tudo igual, gente, porque assim, na hora que vocês estudarem, que você começar a se aprofundar, porque pra gente conseguir, eu até hoje eu estudo e eu não sei tudo. Eu nunca sei, eu falo, eu sempre preciso aprender mais, porque cada leitura, cada tiragem que você faz é um aprendizado diferente. Às vezes pinta uma dúvida, eu vou lá no livro e olha que eu faço curso, estudo, né, Fabi? Às vezes eu pergunto e eu nunca consigo jogar para mim mesma. É engraçado isso, né? A gente não consegue, porque a gente acha que... Eu faço uma troca com alguém, porque, às vezes eu olho e falo, não é possível, não estou conseguindo. Eu jogo para os outros, não jogo para mim. Estranho, né? Eu também não consigo ler para mim, não. Mas sabe como é que outro dia eu li? Porque eu tinha que fazer um exercício, tinha que ser o meu jogo. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vou jogar como se eu estivesse lendo para outra pessoa. Aí saiu. E outra coisa também que eu não consigo... Nem conselho, não consegue? Método pronto, sabe? Por exemplo, Peladan, método X, Y, Z. Eu não consigo ficar presa. Eu sempre faço a minha leitura assim, do meu jeito. O máximo que eu uso ali de um método é um Peladan. E eu costumo jogar assim, eu faço uma leitura sequencial. Geralmente eu jogo 5 cartas, 7 cartas. E aí parece que a coisa flui. Agora, se me falarem assim, usa o método X, essa casa é a casa não sei do que, pronto, aí eu já não sei ler mais nada. Eu não consigo. É incrível, não consigo. É isso aí. Então, vamos lá, menina. Então, sejam bem-vindas, nossa primeira aula, e vamos encerrar aqui. A gente para por hoje por aqui, e até a próxima aula.